Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e eu estou muito feliz e honrada hoje com o programa de hoje. Nós temos convidados extra especiais para falar de um filme muito legal que está estreando hoje, dia 23 de dezembro. O Gustavo e o Matias. Sejam muito bem-vindos aqui para a gente falar de Cora. Obrigado. Valeu. Então, Cora é um filme diferente, para dizer o mínimo, assim. Eu estou com 1 milhão de perguntas, um monte de coisa anotada, mas eu quero ouvir de vocês. E, para começar, é um livro que vocês têm um material base, que é o livro, né? O Antônio da Beatriz Bracha, né? Isso? Que é a tua mãe, né, Matias? E da onde vocês leram um livro e falaram, gente, tem tudo a ver para fazer uma adaptação, e super tranquilo e super legal. De onde veio, qual foi a ideia, de onde surgiu isso aí? Não, Carolina, foi engraçado, porque eu não tive essa sensação quando eu li o livro, de jeito nenhum, pelo contrário. Tive a sensação oposta, assim, a primeira vez que eu li, ele ainda estava sendo trabalhado, e eu falei, olha, adorei o livro, achei muito legal, mas a ideia de fazer algo de cinema com isso me parecia meio inalcançável, assim, porque né, era uma produção muito grande, teria que ser todo de época, com viagem pelo Rio São Francisco, como era na década de 70, enfim, coisas gigantes mesmo. Então, eu não pensei nessa possibilidade. Até que um belo dia, o Gustavo me convida para almoçar e vem com essa chave, a chave de adaptar ele como um documentário, né? Um ficcionário, documentário mentiroso, né? E daí, a partir dessa chave, a gente começou a desenvolver a ideia do filme e quando ela veio, tudo ficou muito mais claro, muito mais evidente como que ele poderia ser enquanto filme. O que acontece é que a gente sempre fala também, é que ele já nasce ali na origem como uma ideia de um campo de experimentação, né? Que a gente, no final, resulta num filme experimental, como você falou, um filme diferente, para dizer o mínimo, mas, enfim, a gente também queria explorar um pouco essas possibilidades dessa intersecção entre documentário e ficção, entre a história narrada, né? O que é, como é você absorver uma história a partir do relato de uma história, e tanto eu como o Matias, na época que a gente começou a fazer esse projeto, que foi há muitos anos, né, mais ou menos, sei lá, 2014, por aí, a gente tinha uma experiência maior com documentário do que com ficção. Hoje em dia, depois o tempo passou e a gente fez outras coisas, né, e a gente hoje em dia está mais para o lado da ficção mesmo, do que do documentário, mas eu tinha visto, por exemplo, um documentário do Matias, chamado Ela Sonhou Que Eu Morri, que é um filme que eu gostei muito e que era totalmente baseado em relatos, assim, são umas pessoas, uns presidiários, né, que foram estrangeiros, me corrija se eu estiver falando besteira, Matias, mas são estrangeiros que estão presos no Brasil por tráfico de drogas e que ficavam contando por que fizeram isso e tal. Você vai ouvindo aquelas histórias e você não sabe se aquilo é verdade ou não, se a pessoa está contando aquilo, se aquilo é uma fantasia ou não, mas o fato é que é muito baseado no relato. Então, foi essa a ideia. Daí, só que a partir do momento que a gente falou, vamos fazer isso para o filme que chegou no final do processo, como a gente estava querendo fazer, né, esse campo de experimentação, a gente começou a experimentar várias outras coisas. E o filme foi ganhando camadas, e aí ele acabou se distanciando, não se distanciando não é a palavra, mas ele acabou ampliando um pouco o repertório do livro, a ponto da própria a autora, que é a Beatriz, quando ela assistiu o primeiro corte do filme, ela falou, poxa, muito legal e tudo, mas isso não é uma adaptação exatamente do livro, é mais uma resposta ao livro, porque a gente criou personagens que no livro estão só apontados ou nem nasceram, e um pouco o nosso filme é o olhar desses personagens sobre a história que é contada no livro, né? Então, para deixar um pouco mais claro isso que eu acabei de falar, menos abstrato, a Cora é o equivalente ao Antônio, né? Esse título, Antônio, é o nome do filho do Benjamin, que é quem está entrevistando aquelas pessoas que contam a história no livro. Só que esse Antônio nem nasceu ainda. Então, o Antônio, no livro, é alguém que virá. Não existe. A gente não só trocou ele, o gênero, né? Ele deixou de ser um homem e passou a ser uma mulher, passou a ser a Cora, por razões que a gente vai explicar daqui a pouco. E a gente também quis contar a história do ponto de vista dessa filha. E a gente quis que essa filha olhasse para essa história como alguém que enxerga
distante dela, alguém que, embora seja dessa família, não é brasileira e cresceu numa sociedade que não tem os mesmos problemas que os nossos, ou tem um ou outro, mas é uma sociedade essencialmente diferente. Por isso que a gente foi atrás da Escandinávia, né? E a Cora é uma personagem dinamarquesa que está meio no futuro, olhando, né? Ela encontra um HD do pai dela, logo que o pai dela morre, ela vai na cabana lá que o pai morava, ela acha esse HD, espeta ali no computador para ver o que é, e encontra esse material que o pai filmou, né, um documentário inacabado, que o pai nunca chegou a acabar, e ela começa a investigar essa história. Mas o olhar dela é um olhar de alguém que de fora daquilo, sabe? E que, como a Beatriz disse, julga aquilo de alguma maneira. E aí o filme acabou virando uma resposta ao Antônio. Por isso que, mesmo no cartaz e no final, no crédito do filme, a gente assina dessa maneira, sabe? Resposta a Antônio e Beatriz Brecht. Então, quem quiser ler o livro, a gente mega recomenda, porque na verdade, o livro é muito bom, enfim, é uma experiência muito incrível de ler, mas ele não é um spoiler do filme em absoluto. Ele só acrescenta ao filme, ele não estraga o filme, até porque o final do filme não tem nada a ver com o final do livro, é totalmente diferente. É muito interessante porque o filme é mesmo um mosaico, né? Ele é um quebra-cabeça, assim. Eu tentei ver sem ler nada, eu só li muito pouco. E eu fiquei assim, mas é um documentário ou é uma ficção? Mas o que está acontecendo? Aí quando você vai descobrindo junto com ela, né? Isso eu achei muito legal. Isso que você falou dela tá fora da história. E ao mesmo tempo ela tem uma ligação emocional com a história. O que deixa tudo ainda muito mais incrível, assim, porque a gente vê como até uma espécie de distopia, né? De fim do mundo ali, porque de certa forma é o fim do mundo dela, né? Ela está tentando entender o que aconteceu com aquelas pessoas. E mesmo com um país também. Me conta como é que foi colocar essas duas coisas, a história dela com a história do contexto do que estava acontecendo da época e tal. Como é que foi esse trabalho aí? Que são duas linhas de história, pelo menos foi isso que eu peguei ali. O Gustavo começou a indicar isso quando ele falou da ideia de transformá-la numa mulher, assim, porque eu acho que a gente queria que ela fosse o mais distante possível daquela família. Então, transformá-la em uma mulher, quando a maioria dos personagens são homens, e fazê-la ser uma estrangeira, uma escandinava e tal, permitiu a gente que o olhar dela fosse muito antropológico, muito distanciado dessa realidade brasileira, que são imagens que para a gente parecem cotidianas, né? Assim, tanto imagens da geração dos nossos pais, em Super 8, brincando no jardim, esse tipo de coisa, até imagens de entrevistas de hoje em dia, de pessoas da classe média alta paulistana. Então, eu acho que isso foi uma construção proposital mesmo, para a gente tentar fazer dela para que o filme tivesse um determinado tom, talvez seja melhor a gente colocar isso. De certo modo, se relaciona muito à ideia de passado, né? Teve alguém que disse, eu não sei de quem que é essa citação, mas de que o passado é um país estrangeiro, né? Assim, de que é um lugar que você nunca vai entender os códigos totalmente, você nunca vai ter uma compreensão total de como foi o nosso passado, como mesmo o dia de ontem, né? Então, é um pouco esse estrangeirismo que a gente procurava. Quanto à questão da distopia, isso foi outra coisa que a gente pensou muito, mas também, em alguns lugares, foi meio que se infiltrando sem a gente ter tanta certeza. Acho que a gente queria que o Brasil, nesse futuro do qual ela está falando, não existisse mais. A gente estava muito sob o impacto de Mariana, que aconteceu um pouco depois da gente ter filmado, aquele lamaçal todo, aquela coisa toda acontecendo. Mas isso era 2016, né, Gustavo? 2017, eu acho. Por aí. 2017. Então, a gente não sabia tudo que havia ainda. A gente não sabia do Bolsonaro, de pandemia. Então, em algum jeito, eu acho que o pessimismo que estava se formando ali já foi se revelando através do filme, sem a gente ter uma consciência muito clara disso, né? Assim. No final, hoje, a gente também, foi uma experiência interessante, porque a gente terminou esse filme, o filme demorou muito, né? A edição, a finalização, a gente mexeu no corte depois, muitas vezes, mas, enfim, a gente
viu a última vez em 2019, no finalzinho de 2019. Aí a gente estava ainda vendo como é que ia fazer com o filme, tentando entrar em alguns festivais e tudo, de repente estourou a pandemia. E aí a gente segurou o filme, né? Porque daí na pandemia não tinha nada, festival não tinha, enfim. E o fato é que aí o filme entrou no Festival do Rio, a diretora do festival gostou muito do filme e pediu para a gente esperar. Falou, vocês estavam para esperar o Festival do Rio? O Festival do Rio vai ser em dezembro só. A gente falou, não, topamos, que a gente queria, né, estrear no festival e tal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ficou, por conta disso, a gente acabou ficando praticamente 2 anos sem ver o filme. E aí, quando a gente assiste o filme agora, a gente assistiu o filme, né, na sessão do festival, a gente também teve uma sensação forte da maneira como ele se relaciona com o presente hoje. E ele já tinha, claro, esse tom de distopia que você está falando, né? Essa ideia do Brasil ser esse país arruinado, né? Debaixo da lama, que não sobrou nada. Mas o fato da gente estar se aproximando, da gente ter se aproximado dessa ideia, deixa o filme mais aflitivo, porque, como o Matias falou, a gente foi colocando isso ali em 2016, um pouco pelas coisas negativas que estavam acontecendo, mas a gente estava menos próximo do que a gente está hoje, né? Se a gente considerar tudo que aconteceu de lá para cá, desde que o filme está pronto, que inclui, sei lá, até um incêndio do Museu Nacional, o filme não estava totalmente pronto, mas essa ideia já estava lá. Aí depois teve desastre de Brumadinho ainda por cima, né? Além de Mariana veio o segundo desastre. Aí tem o Bolsonaro queimando a Amazônia assim a passos largos e então todo esse lado distópico e quase ambientalista que o filme tem também, né? Porque tem essa coisa com os bichos, ele ganhou um significado novo e fez a gente pensar também numa discussão que está no filme e que é interessante, que é justamente quando você revisita as coisas e elas são ressignificadas, né? O nosso próprio filme se ressignificou para a gente, pelo fato da gente ter ficado 2 anos sem ver, sabe? E é um processo muito interessante isso, né? Os filmes são os mesmos, eles estão lá, mas a cada vez que a gente vê, eles mudam para a gente, porque a gente muda, né? O contexto muda. E uns envelhecem melhor, outros pior, ou às vezes, né, nem é uma questão de envelhecer ou não, é uma questão de como bate na gente. Então, acabou que mas tem sido, que ainda estamos nesse processo, tem sido uma experiência muito interessante agora discutir isso. Todo mundo faz essa pergunta um pouco que você fez nesse sentido. As 2 perguntas clássicas são essas, de tipo, como surgiu essa ideia e como é essa história dessa distopia, dessa personagem que vê e tal, as pessoas ficam intrigadas. E para nós, a gente também está entendendo. Enquanto a gente responde, parece que a gente responde sabendo muito bem o que é, mas a gente também não sabe muito bem. A gente está descobrindo agora o que a gente fez. Você adiantou umas coisas que eu ia perguntar, porque, assim, vendo o filme, dá para claramente ver que deu um trabalho de montagem e edição enorme, assim, para não... que é para ter uma cara documentário, mas tem uma história ficcional, começa já numa ação, né? Já começa, você não sabe nem onde você está, você é jogado já numa cena ali no enterro, e ao mesmo tempo parece que o filme foi feito agora. É isso que você falou, é muito estranho. Eu falei, gente, mas eles deram trabalho, eu não tinha visto a data. Falei, deu trabalho para fazer, mas como é que o filme é tão atual assim? Como é que isso aconteceu? E é muito incrível isso quando acontece, né? É um filme que parece que foi feito agora e serve tão bem, infelizmente, né? A crítica é tão atual ainda, tanto, né? Todo aspecto, a parte ambiental ali, infelizmente, real, né? Toda essa questão de destruição ainda está real, mas é um alerta também. Eu acho que a gente pode ler nesse aspecto, e principalmente nessa questão de descobrir a família, descobrir o passado, né? É que o nosso país tanto não liga, né, para essa questão de passado, como você falou do incêndio, né, que teve, foi uma coisa horrorosa. Então, como é que foi esse processo de montagem? Vocês terminaram e vocês revisitaram isso depois, ou esses 2 anos não mexeram em mais nada, e aí seu filme acabou? Não, esses 2 anos a gente não mexeu em nada. O filme ele é exatamente igual que ele era 2 anos atrás. Então, teve isso. Você quer falar, Gustavo? Não, posso falar, isso sim, nos 2 últimos anos a gente não mexeu, nem pensou muito no sentido de, né, cada um de nós foi viver sua pandemia com seus problemas de pandemia, e o filme ficou lá esperando, e a gente não assistiu de novo. Daí, quando a gente soube que ia passar no Festival do Rio, a gente combinou de não assistir, né, falou, vamos não assistir para a gente ver no cinema e tal. Mas durante o processo de edição,
demorou muito, você tem toda a razão, deu muito trabalho, foi muito complexo, e esse é um filme diferente, ele tem um modelo de produção muito diferente, ele é um filme de baixo orçamento, é um filme feito com poucos recursos, e com esse DNA experimental desde o início, como a gente já falou, e ele não teve aquele sistema clássico do cinema, que é você primeiro desenvolve o roteiro, depois você faz uma pré-produção, depois você filma tudo, depois você edita tudo, finaliza tudo e lança. A gente fez assim, a gente escreveu o roteiro durante bastante tempo, eu e o Matias, porque a gente fez tudo junto. Então, a gente tinha que achar momentos em que os dois podiam trabalhar no filme. E a gente trabalha com outras coisas, né? Nós dois temos aí 1000 corres diferentes. Então, a gente falava, vamos trabalhar agora 2 semanas? E a gente trabalhava, né? 2 semanas. Às vezes o roteiro ia para a mão dele, vinha para a minha, mas vira e mexe a gente se reunia, escrevia junto, aí participava de laboratório e tal. Quando a gente conseguiu ter um roteiro capaz de captar dinheiro, né? Capaz de captar recursos, e a gente captou um pouco de recurso, a gente começou a pensar no elenco, escolhe o elenco, prepara os atores. Só que a gente não filmou tudo de uma vez. A gente filmou um ator, aí esperava, daí filmava outro. Aí, por último, a gente conseguiu o Hospital, o Einstein. Aí, quando a gente foi filmar o Einstein, a gente já estava editando os outros atores. Então, aí já tem um processo que já tem. A gente estava reescrevendo o roteiro, a gente estava filmando o Hospital e a gente já estava editando. Daí a gente terminou de filmar o Hospital e começou a editar, só que dentro da ilha de edição tinha uma câmera. Ontem, no debate do cinema, o Leco, o montador, lembrou bem isso. Na ilha de edição, além de ter 2 editores trabalhando muitas vezes, mais eu e o Matias, tinha uma câmera. E vira e mexe a gente filmava a tela do computador, a gente filmava aqueles Super 8 que ficavam numa salinha ao lado, a gente tinha uma moviola. E aí a gente começou a pensar coisas que são de finalização, tipo glitch, esses defeitos e tudo. Então, chegou um momento do filme em que a gente estava fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente estava reescrevendo o roteiro, porque aquele off da Cora foi escrito até o último minuto. A gente estava filmando coisas, a gente estava editando coisas e a gente já estava pensando em coisas que são normalmente da finalização. E isso foi um processo que, às vezes, daí parava. O Matias, nesse meio tempo, fez um filme inteiro, que é o Cidade Pássaro. Inclusive, eu recomendo, se você não viu, veja, está no Netflix, é um filme maravilhoso e completamente diferente também, uma ficção e tal, né? Trabalhosíssimo, um filme maior, bem mais complicado e tal. Eu fui fazer também outro filme, que é o Ele e Eu, e a gente voltava e editava. Então, assim, foi um processo muito longo. E não é que a gente trabalhou direto, né? Mas é que ele ficava na gaveta, daí a gente voltava, daí a gente finalizou o som na Dinamarca. Enfim, foi um longo processo. Mas nos últimos 2 anos a gente não fez nada. E acabou até que, de certa forma, favoreceu a história, né? O atraso deixou a história mais atual do que nunca. Verdade. Isso era bem inesperado para a gente. E quanto à edição em si, assim, só resumindo um pouco, foram 2 editores trabalhando um pouco simultaneamente, que é o Leco, o Alexandre Wortfig, e o Bernardo Barcelos. Depois o Bernardo parou, o Leco continuou um pouco, e a gente teve uma contribuição de uma terceira editora, que é a Luísa Marques, que contribuiu de um jeito meio sui generis, assim, que a gente mandou o corte que a gente tinha e falou, olha, a gente não quer que você pense tanto no corte do jeito que está, a gente quer que você pense mais em que materiais que teriam nesse HD junto com esses, que tipo de imagens que te lembram esse corte, esse tipo de coisa. E ela trouxe um desses primeiros caras de cinema, assim, bem antigos, que filmava muito animais, que é o Jean Painlevé. E ele tem todas essas imagens lindas de cavalo marinho, de lula, esse tipo de coisa que a gente usou muito. Então, ela deu uma puta contribuição nesse sentido também, de entender esse universo do Benjamin, esses filmes que ele colecionava e tudo mais. Então, foi isso. Porque é uma história da história, né? Cada um que ela vai descobrindo tem toda uma história. Acho que vocês devem saber até muito mais do que está ali sobre os personagens, né? Sobre a mãe, sobre a avó. É uma história muito louca. Chegou uma hora que eu estava quase fazendo uma árvore genealógica no papel aqui. Porque você vai desvendando mesmo. A gente se sente no papel do arqueólogo ali, junto com a Cora, né? E desvendando essa família e pensando a nossa também. Então, eu até quero vou emendar 2 perguntas, uma que o Vitor, que é do podcast Obsessões de Cinema, me passou para fazer para vocês, ele tem um Instagram também, que é como que esse background de vocês de documentário e de filme de ficção influenciou, assim, vocês têm tentado a fazer mais documental, mais ficcional,
ou para vocês já terem trabalhado com as duas coisas, ficou mais fácil ou ficou mais difícil, né? Porque às vezes a gente tem uma predileção, eu não sei como é que foi para vocês. E a outra pergunta é a seguinte: vocês escolheram deixar muita coisa em aberto, porque tem muita resposta que ali não existe, né? Cabe a gente preencher, rever o filme, ou levar da gente, porque a Cora também não sabe, ela presume muita coisa, né? Então, como é que foi esses background de vocês e essas escolhas de fim de cada personagem? Vai lá, Então, Márcio. quanto à primeira pergunta, cara, no meu caso, e acho que no caso do Gustavo também, mas sem querer falar por ele, eu acho que a gente nunca foi muito cineastas de cinema direto, assim, sabe? Do documentário clássico, que procura investigar uma verdade, um fato, dizer exatamente como ele aconteceu e tal. A minha noção de documentário sempre foi muito embrenhada na ideia de ficção, assim, de mais um gênero da ficção, em algum sentido. E eu sempre tive muita irritação quando depois dos meus filmes alguém me perguntava, mas aconteceu assim mesmo? De fato, o Chris Kirk namorou essa colombiana ou alguma coisa assim? Eu falo, não sei, não me interessa. Me interessa muito a história que ele está contando e o universo que ele está criando. Não quero muito saber mais do que isso. Então, talvez o Cora, se ele responde alguma coisa do documentário para mim, me responde essa irritação que eu tenho com essa obsessão pela verdade. Assim. Então, o Cora, eu acho que ele explode isso totalmente dentro da forma do documentário. E eu gosto desse fato. Do meu lado, é parecido. Eu também fiz bastante coisa com documentário, mas mais do que documentário, eu acho que o que marcou ali o começo da minha carreira no cinema foram filmes experimentais mesmo, foram filmes com artistas plásticos, né? Eu fiz filmes com o Nuno Ramos, fiz filmes com o Eduardo Coimbra, que são artistas plásticos, aí fiz um documentário sobre o Ciro Meirelles. Então, são coisas num campo bem híbrido entre ficção e documentário, mas mesmo quando era documentário, concordando 100% com o Matias, eu sempre estou mais interessado no documentário como forma de narrar do que como investigação jornalística. Né? E eu não gosto, por exemplo, de documentário de tese. Não gosto no sentido de que eu não tenho interesse em fazer. Né? Não que eu não possa gostar de assistir, mas, assim, por exemplo, se eu tenho uma tese já, por exemplo, eu quero provar que a Vale do Rio Doce cometeu um crime ambiental com Mariana. E aí eu vou lá fazer um filme só para provar essa minha tese, me interessa muito pouco como cineasta, entendeu? Eu nunca fiz e acredito que não farei isso. Me interessa o cinema como forma de narrar, como uma forma de contar histórias. E essa história pode ser contada no que a gente entende como gênero de documentário, e ele tem uma forma e alguns códigos específicos, ou pode ser pela ficção, mas assim como o Matias acabou de falar, no final das contas, para mim, o que me comove, o que me emociona, é a história que eu ouvi ali e que foi gerada naquela, né, por aquela forma filme. Então, por exemplo, eu fiz eu não estudei cinema, mas eu fiz um curso uma vez com o Eduardo Coutinho, que é um grande documentarista, mas que falava sempre isso, que não existe a realidade, né? Quando ficam perguntando, mas isso é a verdade? Ele fala, o que existe é a verdade da filmagem. Cada filmagem cria a sua verdade. Mesmo ele, quando estava fazendo uma coisa que era totalmente documental, ele também não ficava preocupado se aquela pessoa que está contando aquela história para ele, de fato, viveu. Ele não tinha uma checagem, né? Mas a jeito que a emoção da pessoa ao contar e tudo era o que interessava a ele. Tanto é que ele foi fazer depois do Jogo de Cena, que é isso. O Jogo de Cena é um filme que, para quem não viu também, eu recomendo fortemente. É um dos documentários mais legais que eu conheço e talvez nem possa ser classificado como documentário em alguma medida, porque justamente ele confunde isso. Às vezes você vê atrizes, às vezes você vê pessoas comuns e você não sabe se a história que elas estão contando aconteceu com elas mesmas, nem se ela aconteceu de fato, mas não importa, você fica colado ali ouvindo. Então, nesse sentido, tem tudo a ver com a nossa trajetória e tal, mas é por isso que eu nunca me considerei um documentarista, sabe? Foi mais uma porta de entrada para cinema. E acho que o Matias é a mesma coisa. Os documentários do Matias, quem quiser também assistir, vale super a pena. O Vida Privada dos Hipopótamos também é totalmente não convencional,
E as histórias ali são, né, é uma espécie de derivação do primeiro, né, Mati? Isso. O Vida Privada é um spin-off, sei lá, uma derivação do Relação Comum. É um personagem do filme que era tão interessante que ganhou um filme próprio. Mas a partir do momento, chega ali com umas coisas tão malucas e você fica falando, nossa, será que isso aconteceu? Não, mas aí no final absolutamente não importa, porque é tão legal que é isso, né? Eu acho que você já até respondeu a segunda pergunta, porque assim, eu não quero saber se os personagens são reais, mas eu quero saber o que aconteceu com eles. Eu fiquei muito assim, gente, mas o que aconteceu nesse período que ele foi Não, mas é legal você perguntar isso. Né? Eu fiquei muito com isso é uma outra coisa. Isso é outra coisa. Eu acho que vale a gente falar um pouquinho disso, porque realmente a gente filmou muita coisa. A gente pegou o livro, né, adaptou ele para roteiro, e de repente saímos filmando, e quando a gente foi ver, a gente tinha um material de um documentário mesmo, a gente tinha uma quantidade de horas assim totalmente enorme para o que a gente precisava editar. Então, teve essa coisa que um documentário sempre tem, de ficar muita coisa do lado de fora e tal. São coisas que estão no livro, então se você tem esse interesse, dado que você já comprou o livro, acho que vale muito a pena você ler. E porque o livro acho que faz um trabalho melhor de encapsular todo o universo dos personagens, mas no filme isso fica muito mais difícil pela própria forma, eu acho, do filme, né, de ter uma limitação temporal assim muito maior, mas também pelo desejo de deixar a coisa um pouco mais climática, um pouco mais aberta, enquanto gerar na audiência uma sensação de que tem toda uma paisagem além do filme. Acho que isso era uma coisa que a gente queria muito gerar. E isso foi feito de uma forma bem assim, intencional da nossa parte também. Isso foi um motivo de grande angústia para mim, assim, porque o que acontece? É um livro, e a graça é um pouco essa, o livro tem muitos personagens em muitos tempos diferentes, alguns têm o mesmo nome, um que é vô, que também né, na verdade é irmão, que também é tio, então, assim, é toda uma confusão, e quando você está lendo o livro, você volta, mesmo no livro, quem lê o livro normalmente lê um pouco, daí dá uma voltada, recapitula, pega, vai, tem esse processo de vai e vem. Só que aí é um problema da adaptação. Sempre que se adapta um livro, um romance, né, sobretudo, para um filme, né, que tá ali num formato de 1h30, 2 horas, é uma angústia gigante você ter que perder, você ter que abrir mão de tanta coisa que tem no livro, né? Eu acho que é uma angústia que é comum. Mas na hora que você sente na pele, eu acho que, de fato, o forte do filme não é dar conta daqueles personagens, porque se comparado com o livro é muito menos rico. O forte do filme talvez seja uma resposta àquilo. Então, eu gosto muito quando as pessoas se animam para ler o livro, porque não estraga em nada o filme na minha cabeça, só melhora, e vice-versa, entendeu? Então, você, ao ler o livro, vai ter uma visão muito mais rica de quem é a Isabel, de quem é o Haroldo, de quem é o Raul, de quem é o Theo, né? Mas não vai ter uma visão muito clara de quem é o Benjamin. O Benjamin é um não personagem no livro. A gente inventou. Então, o Benjamin do filme... E a Cora também. E a Cora absolutamente não existe em absoluto. Então, os nossos personagens talvez mais sofisticados são os que a gente mesmo inventou. Isso, sei lá, eu estou aqui meio fazendo uma sessão de terapia, talvez, mas assim, é uma dificuldade você adaptar, você fazer. Essa situação de pegar um romance que tem 200 e tantas páginas e ter que abrir mão de tanta coisa, como o Matias falou, e ir ali, porque a gente não queria também refazer o livro, senão não precisa, o livro já é tão bom, por que a gente vai só refazer com outra forma? A gente queria fazer uma coisa que fosse complementar, entendeu? Então, se ele servir para despertar o interesse para as pessoas lerem o Antônio, eu acho que ele já valeu muito a pena existir.
Com certeza desperta. Eu já Concordo. repito que eu comprei aqui o livro, já estou indicando. E o que eu acho legal, também complementando o que eu falei, que isso faz a gente pensar na nossa própria família, é que eu, por exemplo, fiquei pensando, tipo, períodos inteiros da vida dos meus avós, sei lá, que eu não sei o que aconteceu, né, quando eles eram jovens, e como a Cora descobre isso, mas o que aconteceu com ele depois disso? E antes dele casar, onde é que ele estava? A gente começa a fazer esses pensamentos, essas reflexões, pensar sobre a nossa própria história, né? Então, eu acho que isso que o filme toca mais próximo, não só pela história da Cora, mas a gente começa a pensar na nossa mesmo. Tipo, meu Deus, quem que era, da onde veio aquele tio, o que ele fazia antes de ser meu tio, né? Então, isso é muito legal de um filme que consegue ser... Tem uma história complexa, como você falou, são muitos personagens, muitos acontecimentos, muitas épocas, né? E, ao mesmo tempo, ela consegue se intimir e se aproximar de quem está assistindo. Isso eu acho que é muito mérito de vocês, na hora de colocar isso, de editar, de fazer o roteiro. Para mim foi o que tocou assim mesmo, foi o que tocou para mim, assim, quando a Cora terminou eu fiquei, ai, que triste, queria tanto que sentar e conversar mais com você para saber mais do que você descobriu. Que bom, Carolina. Mas você sabe que eu queria aproveitar esse gancho do que você falou, e existe no cerne de tudo isso, de toda a história, isso está no livro também, e a gente aumentou, a gente ampliou no filme, que é uma ausência enorme, que é a tal da Elenir, né? É a personagem que casou primeiro com Xavier, depois foi meio expulsa pela família, voltou para o sertão, e que o Theo vai atrás, né? O Theo, filho do Xavier, vai atrás dela e meio tenta repetir a história. Essa personagem, Elenir, ela não tem registro, né? Ela fala um pouco de uma situação muito comum no Brasil, que é dessas pessoas pobres, muitas vezes descendentes de escravizados ou descendentes de indígenas, que não têm registro da história, né? Então, se por um lado as famílias ricas, tradicionais, estão registradas de mil maneiras, seja porque estão nos documentos históricos, porque estão nas notícias de jornal, porque tem dinheiro para comprar câmeras e se filmar, porque estão nas colunas sociais e tal, né, que é o caso da família Krems, que você tem muitos registros. Uma pessoa como essa, como a Elenir, é uma pessoa que você não consegue achar. Então, a Cora, ela não consegue achar, ela fica procurando ali, né? E o próprio Benjamin não consegue achar. Então, o Benjamin já não conseguiu achar, e a Cora muito menos. Então, essa angústia que você relata, de querer saber mais e não conseguir, é uma angústia, eu acho, também de muitas pessoas, né? Você ouve, sobretudo, eu tenho um podcast super legal, né? Vidas Negras, que fala um pouco disso, um dos episódios. É uma questão muito forte nos descendentes de escravizados, né? Que vão tentar descobrir origem de família e não sabem nada, porque os caras, né? As pessoas eram trazidas da África, chegavam aqui e não tinha nada mais, não tinha nome, não era zerada, e mesmo uma vez aqui, ninguém não tinha registro, não fica, né? E isso vai indo. Até hoje existem, né, pessoas que são tão à margem da sociedade que não tem esse registro da memória. Então, essa angústia, se você sentiu, eu acho que é bom também, porque o filme tenta criar angústias, tenta criar vários desconfortos, né? E acho que esse de não conseguir absorver totalmente é um deles, assim. Mas nem por isso a gente deixa de tentar, nem por isso a gente deixa de procurar, né? Sim, nossa, sensacional a tua resposta. E eu quero saber agora como é que está sendo, falando em resposta, né? Como é que está sendo a resposta? Como é que está sendo esse processo de distribuição, de festival? E o filme está saindo agora, no fim do ano que não acabou, ainda tem muita coisa acontecendo nesse ano. Como é que está a repercussão disso aí? Como é que está sendo isso para vocês também? Depois de 2 anos ali, o filme vai, não vai, de repente, toda essa enxurrada de coisa acontecendo. Tá muito gostoso, viu? Realmente foi uma sensação boa, né? Porque a pandemia trouxe muita incerteza, né? Acho que para o cinema nacional. E antes da pandemia, o Bolsonaro trouxe ainda mais incerteza, né? Então, conseguir lançar um filme feito com dinheiro público, num cinema de rua também, que é o Belas Artes, onde a gente teve a nossa primeira sessão, isso tudo dá uma sensação de um determinado momento que nós vivemos enquanto país, que a gente espere que volte, enfim, que cresça e floresça de algum jeito. Então, acho que a sensação principal é de felicidade, de poder mostrar, de ouvir as pessoas também, de poder nos entender através de
como as pessoas entendem o filme também. Acho que é sempre muito bom esse momento. Eu vou complementar aqui dizendo que ele está só começando. Isso para a gente também está sendo ótimo, está sendo muito legal, muito intenso e está só começando, né? Há uma semana atrás a gente estava no Rio fazendo o debate do filme. Então, assim, o filme estreou há muito pouco tempo. E aí as pessoas começaram, né? Claro, as pessoas assistem, começam a comentar. Então, a gente está aqui conversando sobre ele há uma semana, já é muito legal, mas está só começando, e a gente sabe que hoje em dia a vida dos filmes no cinema, infelizmente, é limitada, né? A gente ainda está com uma questão de pandemia aí, a gente não tem muito espaço na sala de cinema, mesmo assim a gente fica feliz dele ser lançado no cinema, mas a gente sabe que a vida do filme, ela acontece mesmo no tempo, né? Diferentemente de uma peça de teatro, que você estreia, fica em cartaz e depois, né, e aquilo é ali. O filme a gente põe no mundo e aí ele vai. Então, é claro que a gente está curtindo muito conversar com as pessoas, ouvir os comentários, entender o que o filme faz, né, com as pessoas. A gente tem tido muitas conversas, a gente já, sabe, desde que o filme foi lançado, já participamos de 2 debates, demos várias entrevistas, conversando com vários amigos. A gente está nesse momento de entender o feedback. Mas ele ainda vai ter muito, espero, e é isso que é um pouco o gostoso de cinema, que ele vai ficando, daí, sei lá, daqui a 5 anos alguém assiste esse filme e ele bate diferente. Uma das coisas que eu gosto de fazer filme é isso, e não ficar pensando que o lançamento em cinema é quando tudo tem que acontecer, sabe? Porque eu já lancei os filmes e eu já aprendi isso na pele, que não é exatamente assim. É muito bom, a gente adora e curte esse momento do lançamento em cinema, mas o processo é longo. Esse filme vai estar aí e eu vou ter morrido, né? No sentido assim, os filmes vão durar muito mais que a gente e vão ter esse processo que eu já descrevi um pouco aqui, que eles vão mudando, eles são os mesmos, mas eles vão mudar, vai mudar a maneira como bate nas pessoas. Então é muito legal. O que dá desespero, o que é muito ruim, é você ou não conseguir fazer filmes ou fazer e ninguém vê. Porque aí é como se o filme não existisse, né? Eu e o Matias fizemos todo esse trabalho, aí o filme fica preso aqui na nossa produtora, no nosso HD, que nem o HD lá o HD lá do Benjamin. Aí é muito angustiante, mas agora que o filme está no mundo, né, vai ter gente que vai ver no cinema, vai ter gente que daqui a pouco vai ver no streaming, vai ter gente que vai ver na televisão, quando ele passar numa TV a cabo, e vai ter gente que vai descobrir esse filme sem nem saber quem a gente é, e aí isso é muito bom, isso é muito legal, porque é para isso que a gente faz, né? A gente faz para poder botar no mundo e ver o que acontece. E estamos só no começo desse processo, mas já está sendo muito legal. E o que a gente puder fazer aqui, né, o que eu puder fazer também para divulgar, eu estou fazendo. Eu acho que todo mundo tem que assistir. Vou pôr o podcast agora, depois eu divulgo de novo em janeiro, e a gente vai fazer posts também sobre o filme. Eu acho que o primeiro momento é isso, né? É apresentar e colocar o filme para as pessoas, né? E depois a gente fica lembrando, né? Que, lembra daquele filme que você ainda não viu? Assista que vale a pena. E o cinema nacional está com muita coisa legal, né? Então é importante a gente olhar para isso também, né? As pessoas têm uma tendência de olhar só para os grandes filmes, o que está lotando bilheteria, e não são os melhores filmes, nem sempre, quase nunca. São os filmes que têm histórias que duram mais, né, na gente. Falando nisso, se vocês puderem falar alguma coisa... Não, pode falar. Não, isso que eu ia falar, não. Realmente, a gente valorizar o cinema nacional sempre foi muito importante, mas acho que agora, então, nossa, é realmente muito importante, porque, como o Matias falou, a gente está vivendo um momento muito difícil, e se a gente não conseguir, né, e a gente tem que tentar retomar, porque a gente, naquele ponto ali, antes do Bolsonaro entrar, estava legal, estava melhor, mas a gente ainda tinha muita coisa para melhorar. E a gente voltou para trás, não sei quantas casinhas, e temos que lutar para chegar naquele ponto de novo para continuar melhorando. Então, valorizem o filme nacional, porque filmes brasileiros tem muita coisa boa para todos os gostos, né? Se você não gostar do Cora, tudo bem, tudo certo também, mas vai ter outras coisas que você vai gostar.
é muito importante a gente saber, porque é a nossa cultura, são nossas questões, o nosso jeito, né? É muito importante. É isso que eu ia perguntar, quais são os próximos projetos, ou vocês não estão nem pensando em próximos projetos nesse momento? Porque vocês já estavam fazendo, como você comentou, né? A pandemia continua, ninguém parou na pandemia, o filme estava pronto, mas vocês continuaram trabalhando, né? Então deve ter muito lançamento aí para 2022 também. Olha, Carolina, eu trabalhei menos que eu gostaria na pandemia, para ser sincero. Acho que em grande medida pelas questões da paralisação da cultura como um todo, gerada pelo governo Bolsonaro. Acho que isso afetou muito o cinema, assim, é muito impressionante você ver como mudou o cenário, assim, né? A maioria dos meus amigos trabalham na área também e foi muito difícil para todo mundo. Mas graças a Deus as coisas melhoraram e enfim, estão melhorando, ainda precisamos mudar muito e trabalhar muito para o cinema nacional voltar a ser o que era, mas elas estão melhorando aos poucos. E quanto aos próximos projetos, eu estou fazendo uma série para Globoplay agora, você é um dos diretores, a série chama O Jogo, quem me convidou foi o Heitor Dália, que vai ser o diretor principal, e a criação do José Júnior. A gente deve começar a rodar agora em abril, então estou animado para essa nova aventura. Então, eu também não filmei muito não na pandemia, mas desenvolvi coisas, escrevi, enfim, fiz alguns projetos, fiz uns cursos de cinema, fui estudar uns diretores para falar sobre eles, para fazer, enfim, uns cursos online, mas também estava com outro filme, né? Eu tinha feito um outro filme concomitante com o Cora, que chama Ele e Eu, e o filme também saiu junto. Para mim foi uma experiência meio doida, que de repente eu fiquei, né, um tempão sem lançar nada, e de repente eu lancei 2 filmes logo de uma vez, e o Ele e Eu passou no Festival de Brasília, passou também no Festival do Rio, e agora, mas não tem data de lançamento prevista, né? Então, quem conseguiu ver no online do Festival de Brasília, que foi online, né? Viu, saiu um pouquinho, tem umas críticas, é engraçado, é um micro lançamento, assim, o filme sai um pouquinho, saem os comentários, saem umas críticas, a gente fica um pouco animado, mas depois o filme volta para casinha e volta para toca. Aí o Cora foi muito legal porque ele teve esse momento Festival do Rio, mas agora também ele sai da toca e vai embora. Mas espero no começo do ano que vem, ali março, mais ou menos, o Ele e Eu também tá indo para a rua. E esses roteiros que eu fiquei escrevendo agora na pandemia, que eu consiga começar a botar de pé, que eu tô louco para voltar para o set. Estou com inveja do Matias, que já vai filmar. Estou louco para também voltar para o set e filmar e tal, que é o que a gente mais gosta de fazer. Olha, todo cineasta mais quer, sempre. Olha, mas eu posso dizer que o curso do Gustavo é muito bom, o curso da Marina, do Gustavo, eu fiz o da Almodóvar e foi genial. Então é isso, né? A gente vai, sai do cinema, mas no cinema não sai da gente, né? Eu acho que é isso, assim, quem trabalha com isso, quem gosta, sempre acha uma forma. E eu queria convidar todo mundo que está ouvindo para assistir Cora, estreia hoje, dia 23, nos cinemas. E para assistir os outros filmes do Matias e do Gustavo, para fazer os cursos, ouvir podcast, né? Vou pedir para eles falarem, convidarem vocês também. E prestigiem o cinema, quem puder, quem se sentir bem, vá ao cinema mesmo, porque a experiência de ver um filme no cinema é infinitamente melhor do que ver em casa parando e levantando para tomar água. E aí, queria agradecer vocês demais por esse papo, por virem aqui falar comigo sobre Cora. É um filme que eu adorei demais, e fiquei metade do filme com uma interrogação e outra metade tipo, emocionada e querendo ser amiga da Cora já. Então, acho que foi um filme que fez muito bem, com certeza vou revisitá-lo, porque daqui a um tempo já vou ser outro e o filme vai conversar comigo de outras formas. Então, vou passar a palavra para vocês, as considerações finais, e deixar meu grande agradecimento para vocês e para quem ouviu toda a nossa conversa de hoje. Obrigado, Carolina, obrigado pelo carinho, e obrigado por convidar todo mundo para ver o filme. Além do Cora, vocês podem assistir o Cidade Pássaro, que está na Netflix, e A Vida Privada dos Hipopótamos, que está no Apple, no iTunes, né? Acho que é isso, se eu não me engano. Mas muito obrigado mesmo pelo tempo e pela dedicação ao cinema, que é tão importante para todos nós. Do meu lado aqui também, queria muito agradecer você demais pelo carinho, pela generosidade, pelo espaço, para a gente poder estar aqui falando do filme, pela conversa, pelas colocações, enfim.
E é isso também, eu tenho um outro filme chamado Canção da Volta, que está na Amazon Prime Video, e também um documentário chamado Sildo, sobre artes plásticas, que eu acho que também tem, de alguma maneira se relaciona também com o Cora, e que está no Google Play e mais alguns lugares desses streams aí, mas dando um Google aí, vocês acham, tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Vamos ver Cora nos cinemas, hein?